Capítulo 4. Como a maioria dos investidores transforma um jogo de vencedor em um jogo de perdedor. As regras implacáveis da humilde matemática. Antes de nos voltarmos para o sucesso da indexação como estratégia de investimento, vamos explorar um pouco mais profundamente por que os investidores como um grupo não conseguem ganhar os retornos gerados pelas empresas americanas por meio de seus dividendos e do crescimento dos lucros, que se refletem em última análise nos preços das ações. Por quê? Porque os investidores como um grupo precisam ganhar exatamente o retorno do mercado antes que os custos dos investimentos sejam deduzidos. Quando subtraímos esses custos de intermediação financeira, todas as taxas de administração, toda a rotatividade da carteira, todas as comissões de corretagem, todas as comissões de vendas, todos os custos de publicidade, todos os custos operacionais, todos os impostos incidentes, os retornos dos investidores como um grupo necessariamente ficam aquém do retorno do mercado, por uma quantia exatamente igual à quantia agregada desses custos. Eis a realidade simples e inegável dos investimentos. Em um mercado que retorna 7% em determinado ano, nós, os investidores, juntos obtemos um retorno bruto de 7%. Não diga, mas, após remunerarmos nossos intermediários financeiros, embolsamos somente o que sobra. E os remuneramos quer nossos retornos sejam positivos, quer sejam negativos. Antes de descontar os custos, superar o mercado é um jogo de soma zero. Após descontar, é um jogo de perdedor. Existem, então, estas duas certezas. 1. Superar o mercado antes dos custos é um jogo de soma zero. 2. Superar o mercado após os custos é um jogo de perdedor. Os retornos obtidos pelos investidores como um todo inevitavelmente ficam bem aquém dos retornos obtidos nos mercados financeiros americanos. A quanto montam tais custos? Para investidores individuais que possuem ações diretamente, os custos das transações podem ser em média de 1,5% ou mais ao ano. Esse custo é menor, talvez 1%, para aqueles que transacionam com pouca frequência, e bem maior para investidores que transacionam com frequência, por exemplo, 3% para investidores que transacionam suas carteiras a uma taxa acima de 200% ao ano. Em fundos mútuos de ações americanos ativamente geridos, as taxas de administração e as despesas operacionais, combinadas no que denominamos taxa de despesas de um fundo, atingem a média de 1,3% ao ano, e cerca de 0,8% quando ponderadas pelos ativos do fundo. Depois acrescente, digamos, outro 0,5% em comissões de vendas, supondo que uma comissão de venda inicial de 5% fosse distribuída por um período de manutenção de 10 anos. Se as ações fossem mantidas por 5 anos, o custo da comissão de venda seria o dobro dessa cifra de 0,5%, 1% ao ano. Muitos fundos cobram comissões de vendas, que agora costumam ser distribuídas ao longo de uma década ou mais. Cerca de 60% dos fundos são sem comissão. Então adicione um custo adicional imenso, ainda mais pernicioso por ser invisível. Refiro-me aos custos ocultos da rotatividade da carteira, que estimo atingirem uma média anual de 1%. Fundos mútuos ativamente geridos supostamente renovam suas carteiras a uma taxa de cerca de 80% ao ano, o que significa, por exemplo, que um fundo de 5 bilhões de dólares compra 2 bilhões em ações a cada ano e vende outros 2 bilhões, totalizando 4 bilhões. Com esse volume, as comissões de corretagem, os spreads de compra e venda e os custos de impacto do mercado acrescentam uma camada grande de custos adicionais pagos pelos investidores no fundo, talvez de 0,5% a 1,0%. No Brasil, a maior parte dos fundos cobra de seus cotistas apenas a taxa de administração. Alguns também cobram uma taxa de performance que incide sobre o investimento quando o desempenho do fundo supera o estabelecido. O entendimento do mercado no Brasil é que essa taxa de administração deve ser de até 2%, mas diversos fundos cobram taxas mais altas. Por isso, assim como o investidor americano, é preciso sempre levar em consideração as taxas cobradas pelo gestor do fundo no momento de escolher onde colocar o seu dinheiro. Taxas elevadas podem colocar em xeque a rentabilidade e o futuro do seu investimento. Nota do editor. Nós, investidores como um grupo, obtemos exatamente aquilo pelo qual não pagamos. Se não pagamos nada, obtemos tudo. Resultado: o custo total da posse do fundo de ações pode atingir 2 a 3% ao ano. Portanto, sim, os custos importam.
A ironia sombria de investir, então, é que nós, investidores como um grupo, não apenas não obtemos aquilo pelo qual pagamos. Obtemos exatamente aquilo pelo qual não pagamos. Assim, se não pagamos nada, obtemos tudo. Uma questão de lógica. Ignorei o custo de oportunidade oculto que os investidores do fundo pagam. A maioria dos fundos de ações mantém uns 5% em reservas em dinheiro. Se as ações obtêm um retorno de 7%, e essas reservas obtêm 2%, esse custo acrescentaria outro 0,25 ponto percentual ao custo anual. 5% dos ativos multiplicados pelo diferencial de rendimento de 5%. NDOA, alguns anos atrás, quando eu estava relendo Other People's Money, O Dinheiro dos Outros, de Louis de Brandes, publicado originalmente em 1914. Deparei com uma passagem maravilhosa que ilustra essa lição simples. Brandes, que viria a se tornar um dos juristas mais influentes da história da Suprema Corte Americana, atacou os oligarcas que, um século atrás, controlavam os investimentos das empresas americanas, as regras implacáveis da humilde matemática. Brandes descreveu a gestão financeira em causa própria, e os interesses interligados deles como pisotear com impunidade as leis humanas e divinas, obcecados com a ilusão de que 2 mais 2 são 5. Ele previu de maneira precisa, pelo que se viu, que a especulação generalizada daquela época entraria em colapso, vítima das regras implacáveis da humilde matemática. E acrescentou esta advertência, sem nomear a fonte: suponho que seja de Sófocles. Lembre-se, ó estrangeiro, que a matemática é a primeira das ciências e a mãe da segurança. As palavras de Brandes me atingiram como a proverbial tonelada de tijolos. Por quê? Porque as regras implacáveis da matemática dos investimentos são óbvias. Meus detratores têm comentado que minha única virtude é a misteriosa capacidade de reconhecer o óbvio. O fato curioso é que a maioria dos investidores parece ter dificuldade em reconhecer o que está à plena vista, bem diante de seus olhos. Ou, de forma talvez ainda mais generalizada, recusam-se a reconhecer a realidade porque ela contraria frontalmente suas crenças arraigadas, seus preconceitos, sua excessiva confiança e sua aceitação acrítica da maneira como os mercados financeiros têm funcionado, aparentemente desde sempre. Incrível como é difícil para um homem entender algo se ele receber uma pequena fortuna para não entender. Além disso, não é do interesse de nossos intermediários financeiros encorajar seus investidores, clientes a reconhecer a realidade óbvia. De fato, o egoísmo dos líderes do sistema financeiro quase os compele a ignorar essas regras implacáveis. Parafraseando Upton Sinclair, incrível como é difícil para um homem entender algo, se ele receber uma pequena fortuna para não entender. Nosso sistema de intermediação financeira criou fortunas enormes para aqueles que administram o dinheiro de outras pessoas. O egoísmo deles não mudará tão cedo. Mas, como investidor, você deve ir atrás do seu egoísmo. Somente encarando as realidades óbvias do investimento, o investidor inteligente pode ter sucesso. Quantos custos da intermediação financeira importam? Enormemente. De fato, os altos custos dos fundos de ações têm desempenhado um papel determinante em explicar por que os administradores de fundos têm ficado aquém dos retornos do mercado de ações tão sistematicamente por tanto tempo. Se você pensar a respeito, como poderia ser diferente? Em sua maioria, esses administradores são inteligentes, educados, experientes, instruídos e honestos. Mas estão competindo entre si. Quando alguém compra uma ação, outra pessoa vende. Não existe ganho líquido para os acionistas do fundo como um grupo. Na verdade, eles arcam com uma perda equivalente aos custos de transação que pagam aqueles auxiliadores, para os quais Warren Buffett nos alertou no capítulo 1. Os investidores prestam muito pouca atenção aos custos de investir. É especialmente fácil subestimar sua importância sob as 3 condições atuais. 1. Quando os retornos do mercado de ações têm sido altos. Desde 1980, os retornos das ações têm sido em média de 11,5% ao ano, e o fundo comum tem fornecido um retorno não trivial, mas claramente inadequado, de 10,1%. 2. Quando os investidores focam em retornos de curto prazo, ignorando o impacto realmente confiscatório dos custos no decorrer da vida do investimento. E 3. Quando tantos custos são escondidos. Custos de transação da carteira. O impacto em grande parte não reconhecido das taxas iniciais de vendas e impostos incidentes sobre as distribuições de ganhos de capital pelos fundos, muitas vezes realizadas desnecessariamente. Talvez um exemplo ajude.
Suponhamos que o mercado de ações gere um retorno total médio de 7% ao ano durante meio século. Sim, pode parecer um tempo longo, mas a vida de um investimento agora é ainda mais longa. 65 ou 70 anos para um investidor que começa a trabalhar aos 22 anos, passa a investir imediatamente, trabalha até, digamos, 65 anos e depois, continua investindo por uma expectativa de vida atuarial de 20 ou mais anos. Agora suponhamos que o fundo mútuo médio operou a um custo de ao menos 2% anuais. Resultado: um retorno anual líquido de apenas 5% para o fundo médio. 10 mil aumentam para 294.600, ou para 114.700. Para onde foram esses 179.900? Com base nesses pressupostos, vejamos os retornos obtidos por $10.000 em 50 anos, figura 4.1. Pressupondo um retorno anual nominal de 7%, o investimento simples no mercado de ações aumenta para 294.600. Por quê? A magia dos retornos capitalizados durante a vida do investimento. Nos primeiros anos, a linha que mostra o crescimento a uma taxa anual de 5% não parece tão diferente do crescimento do próprio mercado de ações. Mas aos poucos as linhas começam a divergir, resultando, por fim, em uma diferença realmente drástica. Ao fim do período de 50 anos, o valor acumulado no fundo totaliza apenas $114.700. Uma defasagem surpreendente de 179.900 em relação ao retorno cumulativo obtido pelo próprio mercado. Por quê? A tirania dos custos capitalizados ao longo da vida do investimento. No campo dos investimentos, o tempo não cura todas as feridas, torna-as piores. No tocante aos retornos, o tempo é seu amigo. Mas, no tocante aos custos, o tempo é seu inimigo. Esse fato é poderosamente ilustrado quando examinamos quanto do valor do investimento de $10.000 é erodido a cada ano que passa. Figura 4.2. No fim do primeiro ano, apenas cerca de 2% do valor potencial do seu capital desapareceram, 10.700 versus 10.500. No 10º ano, 17% desapareceram, 19.700 versus 16.300. No 30º ano, 43% desapareceram, 76.100 versus 43.200. E, no fim do período de investimento de 50 anos, os custos consumiram 61% do acúmulo potencial disponível simplesmente por manter a carteira do mercado, deixando apenas 39% para o investidor. Você aplica 100% do capital e assume 100% do risco, mas ganha menos de 40% do retorno potencial. Nesse exemplo, o investidor que aplicou 100% do capital e assumiu 100% do risco obteve menos de 40% do retorno potencial do mercado. O sistema de intermediação financeira, que aplicou 0% do capital e assumiu 0% do risco, essencialmente confiscou 60% desse retorno. Vou repetir: o que você vê nesse exemplo, e por favor, nunca se esqueça dele, é que no longo prazo, o milagre dos retornos capitalizados foi sobrepujado pela tirania dos custos capitalizados. Acrescente essa certeza matemática às regras implacáveis da humilde matemática já descritas. Em termos simples, os administradores de fundos, sentados no topo da cadeia alimentar dos investimentos, confiscaram uma parcela excessiva dos retornos oferecidos pelos mercados financeiros americanos. Os investidores nos fundos, inevitavelmente na base da cadeia alimentar, ficaram com uma parcela chocantemente pequena. Os investidores não precisavam arcar com essa perda, pois poderiam facilmente ter investido em um fundo de índice simples, de baixíssimo custo que acompanhe o S&P 500. Os custos fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso do investimento. Em suma, a humilde matemática de investir, a penalidade lógica, inevitável e inflexível cobrada pelos custos dos investimentos, tem devastado os retornos obtidos por investidores em fundos mútuos. Usando a fórmula do juiz Brandes, os vendedores de fundos mútuos parecem obcecados com a ilusão de que os investidores captam 100% do retorno do mercado de ações, e estão impingindo essa ilusão aos investidores. Quando os vendedores dos fundos dos Estados Unidos citam o retorno histórico anual de 9,5% do mercado de ações desde 1900, ignoram as despesas dos fundos de 2% e a inflação de 3%, dão a entender que os investidores podem esperar um retorno real, deduzidos os custos, de 9,5%. Bem, para dizer o óbvio, eles não deveriam fazer isso. É só você fazer a subtração.
A verdade é que o retorno real para os investidores equivale a, adivinhou, somente 4,5%. Os investidores dos fundos merecem uma parcela justa, a não ser que o setor dos fundos dê aos seus investidores uma parcela justa e melhore o retorno líquido oferecido aos acionistas dos fundos. Terá dificuldades e acabará entrando em colapso, uma vítima, sim, das regras implacáveis da humilde matemática. Se estivesse olhando sobre seu ombro enquanto você lê este livro, o juiz Brandes com certeza estaria alertando. Lembre-se, ó leitor, que a matemática é a primeira das ciências e a mãe da segurança. Os custos fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso nos investimentos. Assim, aponte seus lápis. Faça suas contas. Perceba que você não está fadado a jogar o jogo da administração imperativa, da maioria esmagadora dos investidores individuais e dos proprietários de fundos mútuos. O fundo de índice de baixo custo está aí para garantir que você ganhará sua parcela justa dos retornos, positivos ou negativos, obtidos pelas empresas americanas e fornecidos pelos preços de suas ações e por seus dividendos. Não acredite apenas em mim. A superioridade inata do fundo de índice tem sido endossada, talvez relutantemente, por uma grande variedade de especialistas no setor dos fundos mútuos. Quando se aposentou, Peter Lynch, o lendário gestor que levou o fundo Fidelity Magellan a tamanho sucesso durante sua gestão de 1977 a 1990, disse o seguinte na revista de finanças Barrons: o S&P subiu 343,8% em 10 anos. Uma subida e tanto. Os fundos de ações em geral subiram 283%. Então a coisa está piorando, a deterioração pelos profissionais está piorando. O público estaria melhor em um fundo de índice. Agora leia o líder do setor John Fossell, ex-presidente do Investment Company Institute e dos fundos Oppenheimer, no Wall Street Journal. As pessoas deveriam reconhecer que o fundo comum nunca consegue superar o mercado na totalidade. Grifo meu. Mesmo investidores hiperativos parecem acreditar nas estratégias de indexação. Eis as palavras de James J. Cramer, administrador de investimentos e apresentador de Mad Money, da CNBC. Após uma vida selecionando ações, tenho de admitir que os argumentos de Bogle a favor do fundo de índice me levaram a cogitar me juntar a ele em vez de tentar superá-lo. A sabedoria e o bom senso de Bogle são indispensáveis para quem esteja tentando descobrir como investir nesse mercado de ações maluco. Até agora, Cramer parece não ter seguido seu conselho, e mesmo administradores de investimentos alternativos se juntam ao coro. Um dos gigantes da administração de investimentos, Clifford S. Asnes, gestor e diretor fundador da AQR Capital Management, acrescenta sua sabedoria, expertise e integridade. A indexação baseada na capitalização do mercado nunca será expulsa de sua merecida posição como núcleo e merecido rei do mundo dos investimentos. É o que todos deveríamos possuir em teoria, tendo fornecido retornos de fundos de ações de baixo custo para uma grande massa de investidores.